E aí galera, passando aqui no comecinho do vídeo para dizer que hoje nós vamos conversar sobre o segundo livro da minha TBR do mês de maio, ou seja, Estrelas Perdidas, uma história Star Wars da autora Claudia Gray. Fazem o quê? 5 dias que eu trouxe a primeira resenha do livro da TBR de maio aqui do canal? Eu não sei, na verdade, quantos dias fazem. Só sei que foi bem rápido, né, esse tempo de leitura de um livro da TBR para outro livro. Geralmente eu demoro uma semana e meia para trazer o outro vídeo do segundo da TBR. Dessa vez foi bem rápido, porque eu peguei esse livro aqui para ler justamente no dia 4 de maio, né, o dia do Star Wars, por causa do May the Force Be With You. E praticamente devorei o livro, só não consegui ler ele mais rápido porque eu estava lendo outros 2 livros simultaneamente. Se você quiser saber o que realmente eu achei desse livro aqui, com algumas opiniões ali um pouco ácidas da minha parte, né, por conta do romance que temos no livro, fiquem até o final do vídeo, que vocês vão saber tudo que eu achei sobre ele, a minha nota final e algum possível spoiler que eu possa estar dando aí pra vocês. Mas antes de tudo, como sempre, eu vou pedir para deixar seu like, se inscrever aqui embaixo e ativar o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo novo. Então, sem mais enrolações, vamos logo começar esse vídeo porque eu tenho muita coisa a falar sobre Estrelas Perdidas. Estou de volta mais uma vez, e galera, como vocês viram aí no comecinho do vídeo, hoje eu vou falar sobre um livro de Star Wars, né? O segundo livro da minha TBR do mês de maio. Eu falei sobre Layla lá no primeiro vídeo da TBR. Eu praticamente falei o quanto que o livro me impressionou, né? E o porquê de eu ter escolhido ele para ler primeiramente antes de Star Wars, sendo que eu praticamente amo e respiro Star Wars no meu dia a dia, né? Bom, eu decidi começar a minha TBR desse mês com Layla, porque eu li os 2 primeiros capítulos, né? Na verdade, o primeiro capítulo dos 2 livros, para ver qual que eu me interessaria mais. E eu gostei muito de Layla, então eu resolvi começar por aquele. Só que também, Estrelas Perdidas, né, que é esse livrinho aqui, não ficou atrás. Eu queria muito saber o que ia acontecer durante a história desse livro aqui. Então, logo que eu terminei Layla, no dia seguinte eu já, comecei a ler esse livro, porque eu estava bem empolgado, na verdade, com a história dele, né? Lá no vídeo que eu fiz explicando os 2 livros da TBR, né, o primeiro vídeo do mês de maio, eu não cheguei a explicar nada da capa desse livro aqui. Aí eu fiquei pensando, cara, no vídeo que eu fazer da resenha dele, eu tenho que explicar um pouquinho da capa dele, porque naquele vídeo simplesmente passou batido por mim, né? Lá naquele vídeo também eu falei um pouquinho da sinopse básica desse livro aqui, né? Que iam ter 2 personagens, que eles iam seguir lados opostos e etc. Que eu vou falar mais pra frente pra vocês. Mas antes, olhem essa capa aqui. Tava meio óbvio que isso ia acontecer, né? O nome do livro é Estrelas, no plural, Perdidas. Estrelas pode se referir a tudo, né? Como o básico de Star Wars, que é literalmente Guerra nas Estrelas, pode se referir a isso. Mas eu acredito que estrelas sejam por conta dos personagens, tá? Tanto que aqui na capa a gente tem o quê? A gente tem um corte bem no meio dela, com um lado o símbolo da rebelião e no outro lado o símbolo do império. Além de, obviamente, um destroyer imperial, né? Que é aquela nave gigantescamente gigante do império, caindo, né? Praticamente ela está caindo, explodindo, na superfície de um planeta amarelado. Que mais pro final do livro a gente vai entender qual planeta é esse e qual a importância desse livro aqui na saga de Star Wars. Já que aqui em cima, geralmente nos livros Legends do Star Wars, que não fazem parte da linha oficial da Disney, né, ou do cânone da Disney, geralmente eles têm um selo que é escrito Legends. Eu vou até pegar um exemplo para mostrar para vocês. Um exemplo disso é Troopers da Morte, um livro de terror com uma mistura de Star Wars. Gente, esse livro aqui é perfeito. Eu li no meu primeiro ano como leitor e até hoje eu tenho muita vontade de reler ele. Só que por conta de, né, outros livros que eu tenho na minha estante para ler, eu acabo optando por não reler livros que eu já li, né? Porque até senão não seria uma releitura. Mas eu opto por não reler livros. Então esse aqui tá na minha vontade há muito tempo. Tô na vontade, nossa, há um tempão, desde quando eu li ele. E aqui em cima a gente tem, né, o selo Legends, que significa que ele não faz parte da linha oficial da Disney. É como se fosse uma história à parte, que pode ou não ser verdade, né? Até porque Legend significa lendas, né? Ele é do autor Joe Schreiber, mas talvez um possível vídeo futuro eu possa trazer para vocês um pouquinho dessa história aqui. Talvez eu faça uma tag falando dos meus livros favoritos da vida. Eu não sei, mas vamos ver onde eu posso encaixar esse livro aqui, porque eu tenho muito a falar sobre ele. Viram o selo Legends? Pois é. Esse aqui já é o selo Jornada para Star Wars ou Despertar da Força. Então ele significa, né, esse selinho aqui significa que a história vai se passar antes do Despertar da Força, com algumas reviravoltas e coisas que vão acontecer naquele 7º filme, né? Bom, mas depois de tantas explicações,
vamos à história desse livro aqui, que é uma história um tanto quanto intrigante e interessante. Bom, gente, nesse livro aqui a gente vai acompanhar a perspectiva de vida de dois personagens um pouco diferentes. Por um lado, a gente tem uma menina camponesa chamada Sienna Rhee, e do outro lado, um jovem ali, né, de classe média alta, podemos dizer assim, chamado Tane Kyrell. A Sienna Rhee, desde pequena, sempre foi apaixonada pelo Império. Desde pequena quando? Bom, quando eles eram pequenos, houve a queda da República Galáctica, o expurgo dos Jedi, né, onde o Imperador ali mandou a Ordem 66 ser executada. Os Jedi foram todos exterminados, né, quase todos ali, por algumas exceções que a gente conhece bem. Mas, desde então, o Império tem se tornado a principal fonte de mandamentos, digamos assim, principal regime. Era isso que eu estava pensando. O Império tem se tornado, então, o principal regime ali de toda a galáxia. E a Sienna Rhee sempre foi apaixonada e idolatra o Império com todas as suas forças. Em contrapartida, o Tane Kyrell, né, que é o nosso outro protagonista da história, o menino, ele é apaixonado pela Sienna Rhee. E foi esse um dos pontos que me fez ficar com um pontinho de interrogação e exclamação na minha cabeça, pensando, cara, será que esse livro vai ser um livro de Star Wars ou vai ser um Romeu e Julieta na galáxia? Bom, o livro inicia com eles pequenos, como eu já disse agora há pouco, né? E eles vivem meio que num planeta esquecido, ambos idolatrando o que o Império faz, até porque eles nunca viram como o Império realmente age com pessoas civilizadas, né? Pessoas do próprio planeta deles ou de outros lugares. Eles idolatram o Império e quando chega ali a idade deles, eles se inscrevem para serem cadetes imperiais, assim como a gente viu lá no filme Han Solo, né? Não tanto quanto a gente viu no filme Han Solo, porque naquele filme tem só um trechinho do Han Solo se inscrevendo lá para ser cadete, ele como Stormtrooper lá naquele planeta cheio de lama, né, onde ele conheceu o Chewbacca, inclusive. Mas nesse livro aqui a gente tem um aprofundamento muito maior das fases, dos estudos, das etapas de tudo, até se tornar um Stormtrooper, né, de ser um cadete até se tornar um guarda imperial, ou seja, um Stormtrooper. A linha da história continua tênue e tudo dá meio que certo, até a Rhee e o Kyrell, né, que é o sobrenome deles, eles darem de cara com o regime escravagista e a opressão do Império, a opressão que o Império, né, o Imperador e os guardas imperiais fazem as pessoas sofrerem. Cara, é uma coisa assim, quem assistiu a série Star Wars Rebels sabe o que eu tô falando, né? A opressão que os imperiais causam nas pessoas. Eles destroem tendas, eles chutam as pessoas, eles matam moradores por nenhuma, né? Fazem o que eles bem entendem, porque o Imperador é um grande no FDP e ele não tá nem aí, ele só quer saber do poder ilimitado dele. O Kyrell e a Rhee, eles ficam bem impressionados com tudo isso. Porém, apenas um deles começa a se questionar se ele realmente está seguindo o que ele sempre acreditou. Se o Império que ele, né, ou ela, vou dizer ele no masculino porque é mais fácil, se o Império que ele idolatrava e tanto amava era realmente aquilo que ele estava pensando. Ele nunca pensou que o Império tinha um regime escravagista, que eles escravizavam outras espécies da galáxia, que eles oprimiam as pessoas que não tinham poder, né? Não tinham ali a força de se defender. E ele começa a pensar sobre isso. Cara, será que eu tô fazendo o que eu realmente acredito? Porém, entre tudo, todavia, isso acontece mais lá pelos 60% do livro, tá? Se eu não me engano. Porque antes a gente tem vários momentos incríveis que são a parte que é mostrada para nós nos filmes de Star Wars. Como eu disse, eles nascem, né, os personagens, o Tane Kyrell e a Sienna Rhee, entre ali a queda da República e o inicinho da ascensão do Império. Então, eles, até a fase adulta, né, que é onde se passa o livro, porque é a jornada até o despertar da força, eles passam ali por várias situações que nos é mostrado nos filmes. Como a destruição da Estrela da Morte original, lá que a gente vê lá no quarto filme, né, no Uma Nova Esperança, onde o Luke acerta o torpedo dentro do buraquinho da Estrela da Morte e ela acaba explodindo. O desvio de rota do Vader, que com a explosão e com ali a ajuda do Han Solo, o Vader sai voando na sua nave, né? Inclusive o Kyrell, isso é até um spoiler para vocês, mas de qualquer jeito, se vocês quiserem ler, não vai ser tão grande assim, vocês talvez nem lembrem. O Kyrell, ele é mandado para auxiliar e resgatar o Darth Vader depois que a nave dele sai rodopiando pelo espaço. Isso eu achei uma sacada genial da Claudia Gray por ter colocado isso no livro. A batalha no planeta Hoth também é muito importante aqui nessa história. A construção da segunda Estrela da Morte, que era ainda maior e mais imponente, uma arma bélica excelente para o Império. A batalha de Endor
e muitos outros fatores importantes, né, e fatos que acontecem nos filmes nos são apresentados aqui e a gente é inserido diretamente no meio pela perspectiva de 2 Stormtroopers. Lembra que eu tinha falado lá no vídeo da TBR que era isso que eu queria ver? E foi isso que eu vi durante esse livro aqui. Porém, tudo muda quando um dos personagens, que nem eu tinha falado antes também, começa a se questionar sobre se ele estava seguindo realmente seus princípios como ali, né, ex-morador naquele planeta esquecido, e ver tudo que o Império está causando de mal para as pessoas. Eles chegam até a conversar, né, ele ou ela chega até a conversar com um dos rebeldes para tentar ver, tipo, cara, vocês realmente estão fazendo tão mal para o Império ou vocês só estão resistindo? Por isso que vocês chamam Aliança Rebelde ou Resistência, né, mais futuramente sendo Resistência. E o personagem começa a entender o que realmente o Império está fazendo desde o início e tudo que ele cometeu, todas as atrocidades e mortes causadas pelo Império. E aí um dos personagens desiste do Império e vai para a Aliança Rebelde, como é o que temos aqui na nossa capa belíssima desse livro, né? Império de um lado, rebeldes do outro. E aí toda a história dá uma guinada surpreendente. E a nota final que eu dou para Estrelas Perdidas da autora Claudia Gray é 4 estrelas. Por que 4 estrelas? Tu disse que a história é tão impecável e gostosa assim, Vicente. Gente, esse livro aqui ele tem um final em aberto. Esse não é o ponto negativo da história. Eu amo o final em aberto, porque dá liberdade na minha imaginação pensar, né? E tentar pensar num ponto ali, numa coisa boa que aconteceu com os personagens. Apesar de não saber se um deles morreu, se um deles desapareceu nas estrelas, o final é em aberto e não tem muito como questionar isso, tá? Mas o porquê das 4 estrelas. Lembra que lá no vídeo da TBR, sempre voltando, né, ao vídeo passado, eu disse que tinha um quê de Romeu e Julieta, um quê de Orgulho e Preconceito dentro de Star Wars? Isso realmente é verdade. Os 2 personagens eles começam como amigos. A Rey gosta do Kylo e o Kylo gosta da Rey. Só que eles são amigos, melhores amigos. Conforme o tempo vai passando, eles começam a desenvolver um romance, tá? Aí as pessoas vão dizer, ah, Vicente, mas tu não reclamou de certo quando tu assistiu Star Wars O Ataque dos Clones. Eu reclamei sim. Eu gosto muito de Star Wars O Ataque dos Clones, mas aquele romance do Anakin com a Padmé, puta que pariu, né? Desculpa, não corta meu vídeo do YouTube, mas vamos ser sinceros, né? Que coisa tosca. E eu não gostei do romance deles aqui. Sinceramente, eu achei que não precisava. Por mim, eles podiam virar um lovers to enemies, sabe? Bem ao contrário. Amantes para inimigos. Começando se amando e no final se odiando e lutando um contra o outro. Seria um final impecável, mas isso não acontece porque eles mantêm uma relação secreta, mesmo um deles sendo da Aliança Rebelde e o outro sendo do Império, tá? Mas, de qualquer modo, ele foi um livro bom que me acrescentou e muito na minha vida. Bom, gente, então o vídeo foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostaram, já sabem o que fazer. Deixe seu like, se inscrevam no canal, ativem o sininho da notificação para não perder nenhum vídeo novo. Eu consigo falar isso tão rápido que nem trava mais a minha língua, né? Vocês já devem ter percebido. Continuem deixando todos os likes ou assistindo os vídeos várias vezes, que nem vocês fazem, eu acho, né? Pelo menos porque tem vídeo meu, gente, tem quase 400 visualizações. Eu não sei como isso é possível, né? Mas eu agradeço muito vocês desde já. Fiquem ligados no canal que logo vai sair o Desencalhando Livros 5. Meu Deus, eu tô perdido no mês já. No ano, na verdade, né? Fiquem ligados que já vai sair esse vídeo e logo mais também vem o unboxing aqui do canal. Lembra que no outro vídeo do unboxing eu falei pra vocês que eu ia tentar dar mais uma segurada? Não deu certo. Quando tô segurando, pum, estoura Book Friday. Tem uma semana de esquenta e mais 3 dias de Book Friday. Quando eu tô postando, quando eu tô publicando esse vídeo pra vocês, a gente tá no dia 12 ou dia 11, eu acho que a gente tá no dia 13, né? Vai sair numa terça-feira esse vídeo, né? Eu tô gravando 2 ou 3 dias antes, então vai sair na terça-feira, dia 13, como tá tudo programado aqui na minha cabecinha. Ainda tá rolando o Book Friday, então aproveitem. Se vocês quiserem comprar esse livro aqui, ou qualquer um dos outros livros que eu falei em outros vídeos, é só acessar a descrição do canal, que lá vai ter o link. Não é o meu link, é um link aleatório da Amazon, tá? Mas aproveitem, porque vai que ele tá na promoção. É isso então, gente. Boa promoção pra vocês e até o próximo vídeo.